Abra sua Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. E nós vamos ler todo esse capítulo, que são as palavras finais do apóstolo Pedro nas Escrituras, né? 2 Pedro capítulo 3, começando no versículo 1. Então eu quero que você preste atenção aqui nesse texto, em 2 Pedro, porque ele está falando a respeito das coisas futuras. Ele está falando das coisas que vão acontecer, mas o intuito dele é animar a gente agora a fazer a nossa parte, a cumprir a nossa tarefa, tá bom? Vamos ler a partir do capítulo 3, o versículo 1, tá bom? Assim diz a palavra de Deus: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinados pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa causa, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto da Tua palavra. E eu te peço agora que o Senhor dirija os nossos pensamentos, dirija as nossas mentes, para que a gente possa sair daqui animados pelo Senhor, com essas palavras que o Senhor nos dá,
e animados para levar o Evangelho para as pessoas. Sermos usados pelo Senhor, tanto na promessa de fé, quanto através da nossa própria boca. Obrigado por cada um que está aqui hoje e nos ajuda a te entender e cumprir aquilo que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você tem notado isso, mas parece que está cada vez mais difícil pregar o Evangelho para as pessoas. Você tem notado esse tipo de coisa, não? Parece que as pessoas estão mais duras. Parece que as pessoas estão mais insensíveis para com as coisas de Deus. O materialismo está muito grande nos nossos dias. Muitos estão, inclusive, deixando Deus de lado, porque tem várias pessoas que estão fazendo comércio das coisas de Deus. O nome de Jesus, o nome de Deus tem sido falado de uma forma muito vã, muito vazia. Muitas pessoas têm se enriquecido através de montar igrejas, de fazer esse tipo de coisa que deturpa o Evangelho. E o mundo, como a gente sabe, está cada vez mais ímpio. O mundo está cada vez mais voltado para si mesmo. Tanto a vida moral quanto a própria vida em si já não tem mais valor. As famílias estão deixando de serem famílias de verdade, como Deus tem colocado, para se transformarem em ajuntamentos de pessoas. Não existe mais aquele padrão seguido, estipulado por Deus, que está sendo colocado para nós. E quando nós entramos com o Evangelho diante dessas pessoas, muitas dessas pessoas já estão com as suas mentes tão corrompidas pelo engano, tão enganadas pelas coisas dessas filosofias que têm entrado na nossa vida, até pelo cotidiano, pelas preocupações do dia a dia, que elas ficam mais duras, que elas ficam mais insensíveis para com o Evangelho. Eu não sei quantas pessoas desses nomes que a gente tem aqui nos nossos corações, para quem o Evangelho foi pregado, realmente entregou a sua vida a Cristo. Muitos desses, talvez a maioria desses, apesar do Evangelho ter sido colocado no seu coração, rejeitaram a palavra do Senhor. Mas isso não, eu vou dizer uma coisa para vocês, não é uma coisa que é dos nossos tempos, única e exclusivamente, não. O apóstolo Pedro já estava sofrendo isso naquela época, naquela situação. E eu vejo aqui, quando ele está encerrando os seus escritos, no último capítulo, nas últimas palavras dele na Bíblia, um ânimo que ele queira nos passar, para que a gente possa dar continuidade a essa tarefa. Eu não sei exatamente qual era a idade do apóstolo Pedro quando ele escreveu isso aqui, mas a gente sabe que ele já estava no final da vida dele. A vida dele foi abreviada, até ele podia estar prisioneiro já em Roma, pronto para ser morto. E ele escreve essa carta sabendo que logo o trabalho dele ia cessar, logo o trabalho dele ia parar. Deus ia tirar ele dessa terra. Mas havia outros que ele havia ganho para Cristo que precisariam dar continuidade a essa tarefa. E isso veio vindo e chegou até quem? Até a gente. Chegou até nós. E é isso que o apóstolo Pedro está nos colocando aqui. Olha só o intuito dele. Olha aquilo que ele queria fazer. Logo no começo do capítulo. Ele fala assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, e em ambas, o que ele faz? Procura despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinados pelos apóstolos. O que ele estava querendo era fazer com que os seus leitores, e aí a gente pode puxar isso para a gente, relembrasse os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, passados através dos apóstolos para
para eles. Esses mandamentos, que são mandamentos importantes, ele faz com que a gente se recorde de todas essas coisas, para que a gente possa se animar em cima dessa esperança. O Senhor Jesus Cristo, e isso foi passado para nós através dos apóstolos, deu esperança para a gente? Sim. A palavra dele, se você for pegar toda a Bíblia, todo o ensinamento cristão, e resumir numa coisa, em uma única coisa, o que você acha que você falaria? Tudo aquilo que Deus quis revelar para a gente, tudo aquilo que Deus quis escrever para a gente nesse livrão de mais de 1000 páginas, se a gente resumir, se resume a quê? O que de Jesus? Salvação? Esperança? Amor? Vida? Vinda? São coisas... Por que você não falou pecado, arrependimento, ou juízo, inferno? Por que você não falou isso? Isso faz parte, não faz parte? Da mensagem do Evangelho. Mas se você parar para pensar de verdade, as palavras, todo o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, não são palavras para que a gente possa lembrar como sendo simplesmente coisas ruins, ou coisas deturpáveis para a gente, coisas que nos entristecem. A primeira coisa que vem na nossa mente é vida, é esperança, é salvação. E vida eterna. O apóstolo João mesmo disse: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então a mensagem da palavra de Deus é uma mensagem de ânimo. A mensagem que o apóstolo Pedro quer que a gente relembre, quando está escrevendo esse último capítulo, é para nos animar, para dar continuidade a toda essa tarefa que Deus tem colocado para nós. Dá uma olhada no versículo 10. Ele fala o seguinte: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão por estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ele está falando aqui do dia do Senhor, que vai ser um dia catastrófico para a humanidade. Mas para nós vai ser assim também? Não, ele fala, versículo 11: visto que essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Gente, realmente não importa o que vai acontecer com esse mundo. Não importa o que vai acontecer com todas as coisas que estão aqui. Nós temos uma esperança. E essa esperança é uma esperança de vida, não de morte. É uma esperança de justiça, não de julgamento. É uma esperança de construção, não de destruição. Mas qual deve ser a nossa atitude? Você está esperançoso com respeito a isso? Você tem certeza da sua vida eterna? Você tem certeza que você não vai passar por todas essas coisas ruins que vão acontecer no fim dos tempos? Tem certeza disso? Porque se você não tem, vem falar comigo depois, tá? Porque é muito importante você ter essa certeza. E aí a gente olha para todas aquelas outras pessoas que estão sem essa esperança que a gente tem, e olha que eles vão passar por toda essa tribulação, por toda essa coisa ruim, e olha para eles e falam: se vira, azar seu. É isso? Não. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para mostrar também a mesma esperança que a gente tem, mostrar para essas pessoas. E isso vale até para a Índia, quando a gente viu os nossos missionários lá na Índia. Quantos aqui já tiveram em Roraima? Você teve, né? Muito bem.
Só Eunice aqui. Você também teve em Roraima? Olha só, 2 pessoas no nosso meio. Mas você já teve em Roraima, sim, levando o evangelho para as pessoas através do Rosenildo, através do nosso missionário lá. E a essas pessoas para as quais a gente falou de Cristo, são pessoas para as quais a gente dá essa esperança. São pessoas para as quais a gente vai transmitir a mesma esperança que nós temos. Todos são capazes de receber Cristo como seu único e suficiente Salvador. E é para isso que nós estamos aqui. Mas talvez você esteja desanimado. Como a gente disse no começo da nossa conversa, não está sendo fácil, muitas vezes, levar Cristo para as pessoas. As pessoas têm rejeitado, as pessoas ouvem, entra por um ouvido e sai pelo outro. O que o apóstolo Pedro está nos querendo colocar aqui agora é esse ânimo para a gente poder dar continuidade à nossa tarefa, não importando aquilo que acontece na sequência. Lembra que a nossa responsabilidade é levar o evangelho para as pessoas. Nós estamos recebendo o poder do Espírito Santo para sermos o quê? Testemunhas. Testemunhas. E é isso que nós vamos fazer. Veja como o apóstolo Pedro tenta nos animar, inclusive quando nós somos escarnecidos, quando as pessoas gozam da gente. Dá uma olhada no versículo 3, ele fala assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Que são escarnecedores? Quem são? O que é um cara que está escarnecendo? Não é tirando carne de boi, não. Não é isso. O que é escarnecer? Hã? Eu não estou entendendo. E contra o evangelho. O que você tinha falado? Sabe o que é o escarnecedor? É o gozador. É aquele que está falando para você e fazendo chacota com você quando você fala do evangelho. É aquela pessoa que ri na sua cara quando você quer levar o evangelho para ela e ela fala: não acredita nisso, você tá acreditando nesse conto de fadas? É carochinha esse negócio, rapaz. Não acredito nisso, não. Esse negócio de Adão e Eva, esse negócio de Deus estar presente aqui com a gente. Onde está Deus? Onde está Deus? Ele não prometeu que ia voltar? Cadê ele? Cadê ele? Esses são essas pessoas. Note, o apóstolo Pedro fala que são pessoas, olha o versículo 3, que andam nas suas próprias paixões. A ideia é que o mundo dele está voltado para as coisas materiais, para os desejos da carne, para as suas próprias paixões. Também duvidam da promessa. Onde está a promessa da sua vinda? Versículo 4. São pessoas que duvidam da palavra de Deus. São pessoas, nota o começo do versículo 5, que deliberadamente se esquecem do juízo de Deus. Deliberadamente. O que é deliberadamente? Por vontade própria. Sabe aquela coisa de... Você já deve ter acontecido isso com você. Você chega para a pessoa e fala assim: olha, mas você sabia que você tem pecado e que o seu pecado gera a morte, e essa morte é uma morte eterna que pode levar você para o inferno. Às vezes a pessoa nem deixa você terminar essa frase toda e já fala: não, vamos mudar de assunto. Vamos parar com isso. Vamos trocar, vamos falar de amor, vamos falar de maravilhas. Esse negócio de falar de pecado, esse negócio de falar de consertar minha vida, de arrependimento, não é comigo não. Pessoas que sabem o juízo de Deus, sabem que aquilo que estão cometendo é pecado, sabem que precisam se arrepender dos seus pecados e se posicionar diante de Deus. Eu estava falando com um pastor lá na Bahia esses dias, Ayrton deve conhecer ele, que ele foi bandido durante na juventude dele. Ele foi bandido, converteu-se e hoje é um pregador excelente da palavra do Senhor, né? E ele estava me dizendo que
que ele já tinha recebido a instrução do Evangelho quando era criança dos seus pais. E quando ele ia fazer um assalto, quando ele ia sair para cometer um crime, ele orava. Ele estava me contando. Eu falei para ele, mas você tinha coragem? Aí ele falava, Paulo, eu tinha coragem de orar para Deus pedindo a proteção. Eu sabia que era errado. Eu sabia que Deus não queria que eu fizesse aquilo. Mas eu orava pedindo a proteção de Deus para que nada me acontecesse, para que os polícias não me pegassem, para que eu não morresse. Você está entendendo? Pessoas, e quantas pessoas assim, graças a Deus, Deus salvou esse homem, né? Mas quantas pessoas assim estão hoje vivendo dessa forma? O que querem de Deus é só as coisas boas, mas não querem o arrependimento, não querem saber. Olha, eu não quero conversar sobre esse tipo de coisa. Deliberadamente esquecem do juízo de Deus que está para vir sobre eles. Então, o que o apóstolo Pedro fala para a gente é aquilo, olha, não se perturbe à frente dessas pessoas. Quando essas pessoas chegarem para você e falarem essas coisas, não se perturbe, continua, seja firme, mesmo que as pessoas escarnecerem de você, gozarem de você, ficarem chamando você de pastorzinho, ou seja lá do que for, crentinho e coisas assim, continua, fica firme. Olha o que ele disse no capítulo 2. Vira aí para o versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Vira umas páginas aí para trás. Ele disse o seguinte: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-lhes a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas deles, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus sabe como fazer com que aquelas pessoas saibam exatamente aonde estão pisando, saibam exatamente o que estão recusando. Deus sabe exatamente como fazer isso. A nós cumpre é levar a mensagem do Evangelho. Existe uma história que eu não sei, eu vou contar aqui para vocês como uma história verdadeira, eu não tenho como comprovar isso, mas foi passado para a gente já há alguns anos atrás, de um estudante que aconteceu numa universidade americana. Havia um professor de filosofia, eu vou ler aqui, que era um ateu convicto. Sempre a sua meta principal era tomar um semestre inteiro para provar que Deus não existe. Os estudantes sempre tinham medo de perguntar as coisas para ele por causa da sua lógica impecável. Ele tinha uma lógica que ninguém a conseguia vencer. E por 20 anos ele ensinou e mostrou que jamais haveria alguém que ousasse contrariá-lo, embora às vezes surgisse alguém que tentasse, mas nunca conseguiram vencê-lo. No final de todo o semestre, no último dia, fazia a mesma pergunta à sua classe de 300 alunos. Se há alguém aqui que acredita em Jesus, fique de pé. E em 20 anos, ninguém ousou levantar-se. Sabiam o que o professor faria em seguida. Ele diria: porque qualquer que acredita em Deus é um tolo. Se Deus existe, impediria que esse giz caísse ao chão e se quebrasse? Esta simples questão provaria que ele existe, mas não pode fazer isso. E todos os anos soltava o giz,
que caía ao chão, partindo-se em pedaços. E todos os estudantes ficavam apenas quietos, vendo aquela demonstração. A maioria dos alunos pensava que Deus poderia não existir. Certamente havia alguns cristãos, mas todos tiveram muito medo de ficar em pé. Alguns anos atrás chegou a vez de um jovem cristão que tinha ouvido sobre a fama daquele professor. O jovem estava com medo, mas por 3 meses, aquele semestre, ele orou todas as manhãs, pedindo que tivessem coragem de se levantar, não importando o que o professor dissesse ou o que a classe pensasse. Nada do que dissessem abalaria sua fé, ao menos era o seu desejo. E finalmente chegou o dia. O professor disse: se há alguém aqui que acredita em Jesus, fique de pé. O professor e os 300 alunos ficaram atônitos quando o rapaz levantou-se no fundo da sala. O professor gritou: você é um tolo! Se Deus existe, impedirá que esse giz caia ao chão e se quebre. E começou a erguer o braço, quando o giz escorregou entre os seus dedos, deslizou pela sua camisa, por uma das suas pernas da calça, correu sobre o sapato e, ao tocar o chão, simplesmente rolou, sem se quebrar. O queixo do professor caiu enquanto seu olhar assustado seguia o giz. Quando o giz parou de rolar, levantou a cabeça, encarou o jovem e saiu apressadamente da sala. O rapaz caminhou para a frente de seus colegas e por meia hora compartilhou sua fé em Jesus. Os 300 estudantes ouviram silenciosamente sobre o amor de Deus por todos e sobre todos e o seu poder através de Jesus Cristo. O que você acha? Você tem essa mesma coragem? Essa fé que você diz que tem, você acabou de me dizer que tem. Não falou? Quando eu perguntei, quem é que tem esperança de ir para o céu? Você falou que tem. Essa fé é fé de verdade ou é uma fé conveniente? Vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia aqui é que a gente permaneça firme, que nada, nenhum escárnio, nenhuma pessoa que tenta colocar para a gente alguma coisa diferente daquilo que a palavra de Deus diz, nos abale. A gente precisa dar continuidade a isso. E Deus vai nos dar os frutos. E se Ele precisar fazer milagres para que isso aconteça, você acredita que Ele faz? Amém? Ele faz. Repita comigo: Deus faz milagres. E Ele faz de verdade, gente. A gente não experimenta muitos milagres na vida da gente, sabe por quê? Porque a gente é que não tem fé. Porque a gente é que não acredita. Diz que acredita, né? Mas a gente não acredita, não. Vamos firmar a nossa fé no Senhor e nos animar, mesmo diante das pessoas escarnecendo da gente. Mesmo diante das pessoas falando contra a gente. O apóstolo Pedro está nos animando sobre isso. Ele também anima a gente com respeito à nossa própria pressa. Nossa própria pressa. Olha o versículo 8. Ele diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você já não ficou triste, ansioso, doente até, porque você já falou de Cristo para aquela pessoa e ela não se converte de jeito nenhum? Por que ela não se converteu ainda? Ou por que eu tenho falado, pastor, para tantos nomes, mas não tem uma alma que chega ao conhecimento de Deus através de mim? Por que essa pessoa não se converte logo? Lembra, para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia como
1000 anos. Calma aí. Deus tem o tempo certo, o momento certo para fazer todas as coisas. Deixe o seu dedo aqui. Vem comigo para o Salmo 90. Salmo 90. Olha o que diz aqui, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai-vos filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Lembra que para Deus não existe tempo. Ele é atemporal, como a gente já conversou aqui um tempo atrás. Inclusive, o apóstolo Pedro provavelmente estava perguntando por que Cristo não volta logo. Muitas vezes a gente faz essa mesma pergunta. Mas calma, calma. Tudo tem o tempo certo e o momento certo diante de Deus. Deus sabe como fazer com que aquela pessoa realmente entenda a palavra do Senhor. Deus sabe como fazer com que o momento certo apareça para que aquela pessoa entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Quer ver? Lembra do livro de Atos? A gente tem muitos exemplos, né? Muitos exemplos a respeito disso, mas dá uma olhada só no capítulo 16, quando o apóstolo Paulo está pregando em Filipos, e acontece duas coisas interessantes. 2 pessoas se convertem naquela cidade. No versículo 13, dá uma olhada lá, quem que se converte? Versículo 13, seguindo ali, versículo 14. Quem? Lídia, lembra? Olha, no versículo 13 fala assim, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos parecia haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E aí você vê na sequência, ela foi batizada e tudo mais. Que maravilha! Você chega, leva o evangelho, começa a falar de Cristo, Deus te dá a oportunidade para falar para um grupo de pessoas, e de repente, dentro daquelas pessoas, aquela pessoa fala, não, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, entendi o que você está dizendo. Você já passou por uma experiência assim? Às vezes não é nem um grupo, né? Às vezes é só aquela pessoa, não, eu entendi. Não teve nem briga, não teve discussão, você não tem nenhuma pergunta para fazer? Você entendeu mesmo? E a pessoa recebe Cristo como Salvador, e a gente leva essa pessoa para Cristo através de uma palavra simples, através de uma situação fácil, já preparada pelo Espírito Santo. E aí na sequência, você lembra do que acontece? O apóstolo Paulo começa a pregar na cidade, tira o demônio de uma moça que era adivinhadora, e ele é jogado aonde? Na prisão. Ele é açoitado, ele e Silas, e são presos por isso. E aí chega, quando ele está lá no fundo da prisão, Deus manda um terremoto naquela noite, e as portas das cadeias, as correntes, caem tudo. E aí o carcereiro está lá, apavorado, louquinho para se matar, porque ele sabe que se um daqueles presos fugisse, ele seria morto. E o apóstolo Paulo grita lá de dentro, não se mate, está todo mundo aqui. E aí ele chega ali, notem ali a partir do versículo 25, né? Eles estavam cantando, o carcereiro entra desesperado, e aí no versículo 31 diz, responderam-lhe, vamos ler o versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse-lhes, senhores, que devo fazer para que seja salvo? E respondeu-lhes, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, o que aconteceu aqui foi uma coisa completamente inversa do que aconteceu com Lídia. Lídia foi salva através de uma palavra simples. E o carcereiro teve que ser salvo através de um terremoto, através de ser colocada em risco a própria vida dele. E Deus sabe,
Você acha que eles já não tinham ouvido o que Paulo tinha falado? Eles estavam cantando lá dentro da prisão. Você não acha que ele tinha prestado atenção naquilo que Paulo tinha dito? Você acha mesmo que ele estava dando crédito para o que Paulo estava dizendo? Teve que vir um terremoto na vida dele para que isso acontecesse. Sabe aquela coisa aquele versículo da Bíblia que diz que uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor? Não está na Bíblia, tá? Estou brincando. Não está na Bíblia. Todo mundo diz que está na Bíblia, mas não está não, tá? Mas é uma coisa interessante de se pensar, um pensamento interessante. Deus sabe como tocar no coração das pessoas. Só que as pessoas não vão ser tocadas se elas não ouviram do Evangelho. Por que o carcereiro chegou para Paulo e perguntou sobre a sua salvação? Porque ele já tinha ouvido o que ele tinha falado. Ele já tinha ouvido o que ele tinha falado dessa salvação em Cristo. Ele estava ligando? Nem um pouquinho. Eu não quero nem saber desses negócios, desses religiosos aí, desse negócio de Deus. Esse negócio, eu quero saber do meu salário no final do mês. O que eu quero saber é que esses presos aqui não me perturbem. Mas quando a corda bateu, quando a corda foi apertada no pescoço, quando o terremoto veio, quando ele viu a vida dele por um fio, aí ele se lembrou. Aí ele se lembrou daquilo que tinha sido, do que ele tinha ouvido. E ele correu para o apóstolo Paulo e falou: o que eu preciso fazer? A nossa responsabilidade é pregar. A nossa responsabilidade é ser testemunha. A nossa responsabilidade é dar condições para que os nossos missionários preguem e preguem bem a palavra do Senhor. O resto é com quem? Com Deus. O jeito como ele vai fazer, o que ele vai fazer acontecer para que a pessoa se toque daquilo que tem que fazer, é com ele. Mas a mensagem da palavra de Deus vai estar na mente da pessoa para a pessoa poder lembrar na hora que precisa lembrar. Então, não tenha pressa, tá? Não tenha pressa. Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Fica frio, vai com calma. Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, mesmo que as pessoas escarnecerem você, mesmo que as pessoas demorarem para receber Cristo como Salvador, continua. Continua. Não para. Nós tivemos numa aldeia lá em Roraima, que fica próximo da cidade onde o Rosenildo está, na cidade de Normandia, numa aldeia indígena chamada Contão. Nós passamos uma noite lá. E o pessoal estava contando a história de como a igreja lá... Nós temos uma igreja dentro daquela cidade, por um missionário americano que trabalhou e hoje já está com o Senhor, mas ele fez um trabalho excelente lá naquela aldeia. E o pessoal contava para a gente, e nós temos uma igreja ali de quase 300 pessoas dentro daquela aldeia, uma aldeia de 1000 pessoas, né? E eles contaram que durante 10 anos esse missionário vinha de uma cidade que distanciava 30 quilômetros de lá, de bicicleta. Toda semana ele vinha para pregar o evangelho dentro daquela aldeia. E durante 10 anos, sabe quantas pessoas se converteram? Nenhuma. Sabe aquela pessoa que você acha que nunca vai se converter na sua vida? Que você já falou de Cristo para ele várias vezes, mas... Não, esse aqui é cabeça dura. Calma. Não tenha pressa. Deus sabe exatamente o momento em que essa pessoa vai ser tocada. E ela só não vai para o céu se ela não quiser. Se ela não quiser. E no versículo 9, sabendo dessa nossa pressa, o apóstolo Pedro também traz um outro ânimo. Volta lá para o 2 Pedro 3, no versículo 9 ele diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Qual é a vontade de Deus?
é que todos cheguem ao arrependimento. Por isso, é um ânimo dele quando a gente perde essa esperança. Quando a gente acha que não tem mais jeito para determinadas pessoas. Lembra que Deus ainda quer salvar aquela pessoa. E Ele pode fazer isso nas situações mais inusitadas. Mas lembrando dessa promessa. Lembrando da promessa que Deus quer que todos se arrependam. Ele não quer que ninguém pereça. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, mesmo com a pessoa estando dormindo, mesmo com a pessoa estando em coma, Ele pode usar a sua mente para poder fazer ela relembrar as coisas que ela ouviu. As coisas que foi pregado para essas pessoas. Porque essa é a tarefa do Espírito Santo. Dá uma olhada lá em João. Olha João capítulo 16. O Evangelho de João capítulo 16. Olha o que o Senhor Jesus Cristo fala a respeito do Espírito Santo aqui. Começa comigo ali a partir do versículo 7. Olha qual é a tarefa dele. Evangelho de João, capítulo 16, olha o versículo 7, ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para junto do Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Agora, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto meu Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. A função do Espírito Santo é mostrar para as pessoas, mostrar para a humanidade aquilo que Cristo fez. E convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Convencê-los de que se não olharem para Cristo, se não tiverem Cristo como seu Salvador, o fim deles é o quê? O inferno. A função disso é do Espírito Santo. Vai para o capítulo 14, versículo 26. Capítulo 14, no versículo 26, olha o que o Senhor Jesus Cristo coloca aqui. Falando também do Espírito Santo, o Consolador, ele diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará o quê? Lembrar de tudo que vos tenho dito. A ideia aqui é que o Espírito Santo vai fazer, a função dele é fazer com que a gente lembre das palavras que a gente ouviu da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo usa aquilo que a pessoa já ouviu. Usa aquilo que a pessoa já recebeu do Evangelho, aquela semente que a gente fala que está plantada no coração, para que ele possa então trabalhar a salvação dessa pessoa. Mas, de novo, como a pessoa vai lembrar daquilo que ela nunca ouviu? Como a pessoa vai lembrar, ou o Espírito Santo vai fazer ela lembrar de uma coisa que nunca foi dito para ela? A nossa função é o quê? Pregar. A nossa função é o quê? Ensinar. A nossa função é testemunhar. E convencer é a função de quem? Do Espírito Santo. Entendeu? Aí a gente coopera com o Espírito Santo. Ele sabe a hora.
Ele sabe direitinho quando a pessoa vai recebê-lo como seu Salvador ou vai rejeitá-lo de uma vez. Ele sabe se há alguma outra chance daquela pessoa que já recusou Cristo tantas vezes. Ele sabe se há alguma chance daquela pessoa um dia ainda receber Cristo como Salvador ou não. A vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Por isso que Cristo não voltou ainda, sabia? Porque tem mais gente que precisa ouvir de Cristo. Talvez ele volte hoje, amanhã, não sei. Mas quanto tempo a gente ainda tem para falar de Cristo para as pessoas? Quanto tempo a gente ainda tem para pegar a nossa vizinhança e fazer com que eles entendam a realidade da salvação do céu e do inferno? Quanto tempo a gente ainda tem para poder tirar um dinheiro do bolso, colocar na nossa promessa de fé e enviar para os nossos missionários que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo? Deus está nos dando essas condições. É hora da gente se tocar e cumprir a nossa parte. A função do apóstolo Pedro aqui foi de nos animar. Mesmo que as pessoas escarneçam de você, continua. Mesmo que as pessoas demorem para aceitar a Cristo, continua. Mesmo que a pessoa rejeite até o último segundo da vida, continua. Porque a pessoa só não vai ser salva se ela não quiser. Porque a palavra foi colocada no coração dela. E aí a gente não tem muito o que fazer. A nossa função é cumprir aquilo que Deus deu para a gente. Olha o último versículo de 2 Pedro. O último versículo. Últimas palavras do apóstolo Pedro para nós. Eu quero destacar essa palavra, crescei. Crescei. Ele fala: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O que ele está dizendo aqui é para a gente não se acomodar com aquilo que a gente já fez. Ah, mas nós fizemos congregação lá no Embuial, fizemos lá em São Mateus, já fizemos do Pinheirinho, já fizemos aqui, fizemos ali e tal. Até Matinhos a gente assumiu agora, que coisa maravilhosa. Olha quantas coisas Deus fez através da gente. Olha quantas coisas a gente está fazendo para Deus. É pouco. Nós precisamos crescer, nos desenvolver, fazer mais pelo Senhor. Talvez a gente está alcançando pessoas lá longe, mas aqui de perto a gente não está. O que nós estamos fazendo de errado? O que nós estamos patinando que a gente possa se desenvolver nessa área? Que a gente possa crescer, que a gente possa fazer mais pelo Senhor? Será que a minha promessa de fé, comparado com aquilo que Deus quer de mim, é uma fé desse tamanzinho? Será que aquilo que eu estou prometendo como promessa de fé, realmente é aquilo que Deus quer que eu prometa? Ou eu posso fazer muito mais? Eu posso fazer melhor? É isso que nós estamos precisando. Desse ânimo de Deus para a gente. E crescer, se desenvolver naquilo que o Senhor fez para nós. Não se acomode. Não se conforme com aquilo que você já fez ou está fazendo. Não deixe com que aquele pensamento de, não, vou manter do jeito como está. Como está, está bom. Como está, está bom. Tome a sua cabeça, tome a sua mente. Nós devemos crescer, nos desenvolver e assumir cada vez mais compromissos, não com o mundo, não com as coisas materiais, mas com o reino de Deus. Através das nossas vidas, através das nossas bocas e também através das nossas finanças. Os nossos compromissos têm que ser mais com o reino. Buscai as coisas lá do alto. E o resto aqui Deus vai nos dar.